Oi, eu sou a Cat do Paixão Literária e nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber antes de ler a série Trono de Vidro. Então nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a sinopse do Trono de Vidro, conversar um pouquinho sobre a ordem de leitura e eu vou te dar algumas diquinhas se você quiser ler essa série. Eu tenho um vídeo bem parecido com esse aqui no canal, onde eu faço resenha e falo a melhor ordem de leitura do Rainha Vermelha, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Nesse primeiro livro, Trono de Vidro, a gente vai conhecer nossa protagonista, a Celaena. A Celaena, ela é a maior assassina de Adarlan, esse reino aqui que se passa a nossa história, e ela tá presa nas Minas de Sal. Essas Minas de Sal são conhecidas justamente porque as pessoas que entram lá morrem em pouquíssimo tempo. E a nossa protagonista tá lá bem mais tempo do que a maioria das pessoas estão. O que acontece é que ela já sabe que ela vai morrer, não importa se ela tá demorando mais tempo, ela não vai sair de lá com vida, até que um dia o príncipe herdeiro do trono decide que quer conversar com ela e ele faz uma proposta. Essa proposta é para que ela represente ele num jogo ali, no campeonato que o rei quer fazer. Esse campeonato vai ser disputado por 24 dos maiores assassinos desse reino e a nossa protagonista vai tentar ganhar esse campeonato porque o acordo que ela fez com o príncipe é que se ela ganhar, ela vai representar, né, como a campeã do rei, ou melhor, assassina do rei por um tempo e depois ela vai estar livre. Todos os crimes que ela cometeu, digamos que vão ser limpos. Então ela acaba indo para esse torneio sabendo que ele pode matar ela até mais rápido do que as Minas de Sal, porque nesse campeonato meio que vale tudo e só um que vai sair vencedor. Quando a nossa protagonista tá meio que hospedada no palácio, ela vai descobrir algumas coisas meio estranhas que estão acontecendo, ela vai descobrir algumas coisas sobre o passado de Adarlan, enfim, muita coisa vai acontecer e é basicamente isso que eu posso contar no geral da história. Agora que vocês já sabem o básico sobre a história, vamos falar um pouquinho sobre a ordem de leitura. Existem duas formas de você ler esses livros. Ao todo, são 8 livros, sendo 6 livros principais e 2 spin-offs. A primeira forma é você ler na ordem de publicação, ou seja, você vai ler Trono de Vidro, esse que é o primeiro livro da série, A Coroa da Meia-Noite, o segundo. Então você vai ler A Lâmina da Assassina, que é o livro de contos, que na verdade se passa antes desses 2 primeiros livros. Então vai ler Herdeira do Fogo, A Rainha das Sombras, Império de Tempestade, que tem o tomo 1 e tomo 2, esses daqui são os 2 tomos juntos, eu acho que sinceramente vale muito mais a pena comprar isso com os 2 tomos juntos, Torre do Alvorecer e por último Reino de Cinzas, que é o maior livro da nossa série. E existe uma segunda forma de você ler esses livros, que é por ordem cronológica. Para a ordem cronológica e ordem de publicação, na real, só vai mudar um livro, que é A Lâmina da Assassina. Se você for ler em ordem cronológica, você vai ler em primeiro lugar A Lâmina da Assassina, os contos, e daí depois sim, Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, Herdeira do Fogo, Rainha das Sombras, e assim por diante. Essa é a única grande diferença. Mas, Cat, qual que você prefere? Na minha opinião, a melhor forma, sem dúvida, de você ler é em ordem cronológica. Por quê? Porque quando você estiver lendo esses 2 livros aqui, a nossa protagonista, ela vai contar várias coisas que aconteceram com ela, e muitas dessas histórias vão ser contadas pra gente em A Lâmina da Assassina. Então, quando você lê A Lâmina da Assassina, você tem essas histórias muito mais aprofundado. E se você lê depois desses 2 livros, meio que você já vai saber o que vai acontecer, né? Porque a nossa protagonista já contou pra gente o que vai acontecer. E isso foi justamente o que aconteceu comigo. Eu li esses 2 primeiros livros, aí depois fui ler A Lâmina da Assassina. Só que eu fiquei enrolando, gente, semanas pra terminar de ler, justamente porque eu já sabia o que ia acontecer nos últimos contos. Isso porque a nossa protagonista nos conta o que vai acontecer nesses 2 livros. Então meio que você vai ter spoiler do que vai acontecer em A Lâmina da Assassina. Então por isso, na minha opinião, é muito melhor, muito mais vantajoso e faz muito mais sentido você ler A Lâmina da Assassina antes de você ler esses livros. Tá bom, agora vamos lá. Os spin-offs são realmente importantes para essa história? E eu tenho que dizer que sim, eles são muito importantes, principalmente o segundo. Mas vamos falar primeiro da Lâmina da Assassina, já que a gente já tá nesse assunto. A Lâmina da Assassina, como eu disse, vão ser contos que vão se passar com a nossa protagonista antes dela ser presa, antes desses 2 primeiros livros aqui. E eles são muito importantes porque a gente vai conhecer a nossa protagonista muito mais a fundo, a gente vai entender mais sobre ela, sobre como ela era antes de ser presa, o que mudou na personalidade dela, o que fez ela mudar, o que fez ela ser quem ela é nessa nossa série aqui. E sem falar que todos os contos, eles têm uma importância muito grande na história, sendo pelo desenvolvimento da nossa protagonista ou realmente coisas que eu não posso contar, mas coisas que acontecem mais pra frente. Então sim, esses contos são bem importantes. Só que se você não quiser ler,
meio que você só vai acabar perdendo algumas coisas, tipo, você vai ficar por fora de alguma piada, ou uma coisa que era pra ser muito extraordinária pra você vai ser ok, sabe? Isso se você não lê os contos. Agora vamos falar sobre o outro spin-off, que é o Torre do Alvorecer. Ele é um livro que vai se passar ao mesmo tempo de Império de Tempestade. O que acontece? No final desse nosso quarto livro aqui, alguns personagens eles vão acabar se separando. E aqui a gente vai seguir nossos personagens principais, tudo que acontece, enfim, toda a jornada. Só que no Torre do Alvorecer, a gente vai acabar acompanhando os outros personagens no mesmo momento desse livro. E sim, diferente da Lâmina da Assassina, se você não lê a Torre do Alvorecer, você vai ficar completamente perdido na história. Principalmente por causa de um acontecimento, uma revelação que é extremamente importante para o nosso último livro e que vai mudar completamente a percepção dos nossos personagens sobre como seguir essa jornada, isso daqui que eles precisam resolver. Então, sem a menor dúvida, a Torre do Alvorecer, apesar de que é um livro que eu menos gostei da série, eu tenho a plena consciência de que ele é muito importante. Então você realmente precisa ler. Na minha opinião, os dois spin-offs são extremamente importantes para a história. O primeiro é realmente para você conhecer melhor os personagens, conhecer mais a fundo, entender algumas outras coisas que vão acontecer. Mas o Torre do Alvorecer é importante, principalmente por causa da nossa revelação que a gente tem aqui, que muda tudo. Todo o cenário é mudado por causa desse acontecimento. Falando sobre mais alguns aspectos dessa nossa história, ele vai ter um foco muito grande na parte política, na parte de esquemas e resolver as coisas. Ele vai ter muito mais foco nisso do que foco num romance. A gente vai ter sim romance, a gente vai ter triângulo amoroso nos primeiros livros, a gente vai ter um romance arrebatador que vai deixar o seu coração disparado, mas esse não é o foco real da nossa história. O foco nessa história realmente é a jornada da nossa protagonista. A gente vai ter guerra aqui, a gente vai ter muitas coisas políticas mesmo. Só que a autora faz isso de uma forma muito tranquila. Eu não sou uma pessoa muito fã, assim, dessa parte política, livros que tem muito foco nisso, mas esse livro é uma forma muito tranquila, muito gostosa. Não é aquele livro que vai passar 100 páginas escrevendo um esquema que eles têm que fazer lá e tal. É de uma forma muito mais tranquila, é muito gostosa. E o romance, obviamente, na minha opinião, me ajuda demais, porque eu gosto muito de romance. Mas, como eu disse, ele realmente não vai ter foco no romance, ele vai ter bem menos focado no romance do que, por exemplo, Corte de Espinhos e Rosas. Uma outra coisa muito importante é que quando você for ler, uma coisa é bem provável que aconteça com você. Você vai ler esses dois primeiros livros e você vai pensar, ok, gostei do livro, mas você pode não achar que seja tudo isso. E provavelmente você não vai entender todo o hype que essa história tem. Eu sei porque isso aconteceu comigo. Eu li o primeiro livro, eu parei na metade do segundo, há anos atrás, quando esses livros foram publicados. Eu parei na metade do segundo porque eu falei, é legal, mas, sabe, não tô tão afim disso no momento. E ano passado eu peguei pra ler Cor de Espinhos e Rosas, me apaixonei e quis continuar lendo Sarah J. Maas, peguei Trono de Vidro e me apaixonei muito por essa história. Eu acredito que simplesmente não tenha sido o momento certo pra eu ler, mas o que eu quero dizer é, esses dois livros aqui, eles não fazem jus ao que a história é. Ah, eu sei, vou ter que ler 2 livros para depois ficar bom? Não, não é isso que eu quero dizer. Esses 2 livros, eles são sim muito bons, só que o que acontece é que você lendo esses livros aqui, você vai ter uma noção de mundo aqui que já é mais complexo, que já é meio complexa, que tem vários personagens, várias coisas acontecendo, mas quando você chega nesse livro aqui, no terceiro livro da série, é que você realmente começa a entender o que a Sarah J. Maas queria trazer com essa história. É aí que você vai realmente entender a complexidade dessa história, a complexidade que esses personagens têm e como esse mundo é infinitamente maior do que você imaginava. Como essa história é infinitamente melhor do que você imaginava. É realmente a partir do terceiro livro que a gente tem um marco muito grande na história. Eu vi muitas pessoas parando de ler nesses 2 primeiros livros aqui. E o que eu posso dizer é, se você gostou minimamente desses livros, leia o terceiro, porque aí sim você vai entender o hype, aí sim você vai entender por que essa história é tão amada. Então, se você gosta de fantasia, se você gosta de personagens complexos, personagens que vão te deixar louca às vezes, que vai fazer você ficar irritada, que você não vai amar às vezes de primeira, ou personagens que você vai amar e odiar ao mesmo tempo, uma história muito complexa, um mundo gigantesco, com muita história, muita mitologia, muita coisa bonita e principalmente uma série que ela vai ter um final perfeito, uma série que você vai ler muito, sim, que são muitos livros, é muito calhamaço, são muitas páginas,
O último livro tem 900 e poucas páginas, mas se você quer ler uma história que vai fechar perfeito, que todas as coisas vão se encaixar e que vai ter aquele final que vai te deixar com o coração na mão, principalmente uma cena em específico que me deixou arrepiada até a alma, olha, eu aconselho demais Trono de Vidro. Eu sei que é cansativo, eu sei que são 8 livros ao todo, eles são todos muito grandes, mas eu só posso dizer que vale muito a pena, porque é uma história realmente incrível. É aquela história que quando você fecha a última página desse livro aqui, você dá aquela vontade de chorar, tipo, meu Deus, acabou, eu não tenho mais essa história pra ler. Foi justamente o que aconteceu comigo. Eu fechei o livro e pensei, o que eu vou fazer agora? Sabe? Eu quase entrei numa ressaca literária enorme, porque é uma história realmente perfeita. É uma história perfeita do começo ao fim. Obviamente, nós temos momentos que você vai ficar meio, sabe? Mas acho que toda história tem isso. E é simplesmente perfeita essa série. Como eu disse, é realmente muito grande, são realmente muitas e muitas páginas, mas todas elas têm um sentido muito grande. Todos os livros grandes têm motivo pra eles serem grandes, assim. E acho que deu pra perceber que eu sou apaixonada por essa série, é uma das minhas séries favoritas da vida e eu aconselho ela de olhos fechados pra qualquer um que gosta de fantasia, com uma pitada de romance e que vai te deixar ali com o cabelo em pé e tremendo. Essa é a série perfeita. E se eu posso dar uma última dica pra vocês, na minha opinião, a dica mais valiosa pra essa série é não procure quem são os personagens, ok? Às vezes você viu uma fanart, você viu um meme de um nome assim de um personagem que nem apareceu, não procure quem é, ok? Porque você vai pegar spoiler. Isso aconteceu comigo, eu tava na metade do segundo livro e apareceu um nome assim, eu tava no Instagram e apareceu um nome de um personagem, eu fiquei, nossa, quem que é esse? E eu fui procurar e eu peguei o maior spoiler do livro, eu fiquei muito chateada comigo mesma. Então não faça isso, não procure. Você vai ler a série inteira, então se acalma um pouco, respira que vai aparecer esse personagem. Não se preocupe com isso, beleza? Mas dá uma segurada, não procura, porque você vai pegar spoiler. Nesse livro não tem como eu falar que você não vai, porque você vai pegar spoiler sim, beleza? Então eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like se vocês gostaram. Se vocês têm alguma dúvida sobre a série, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Se inscreva no canal para os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo.